Boa tarde, turma. Nós vamos fazer um cochicho rápido aqui sobre políticas públicas em CDP e EJA. Estamos falando de um modo geral sobre políticas públicas, mas nós sabemos que o que nos interessa aqui em específico, por conta da nossa matéria, são as políticas públicas para o setor educacional e, mais especificamente, para a educação de jovens e adultos. Nós vimos o vídeo do professor João Gabriel, que eu acredito que tenha elucidado muito esse assunto, maravilhoso o vídeo dele, eu gostei muito. E o texto, né, que está no blog, também espero que tenha ajudado. O que nós vamos fazer aqui é só levantar pontos principais, um resumo e uma recapitulação do que já sabemos, do que já vimos sobre políticas públicas. Então, definição: políticas públicas é o conjunto de ações, estratégias do governo, seja ele federal, municipal, estadual, em sintonia, vamos dizer assim, em parceria, né, com entidades privadas ou públicas, cujo objetivo é atender à demanda nos diversos setores que compõem a sociedade. Que setores são esses? Saúde, educação, habitação, transporte, segurança, enfim, os diversos setores que compõem a sociedade. O professor João Gabriel falou sobre o viés ideológico e o viés administrativo. O viés ideológico é o viés político. Toda política pública ela está carregada, claro, de ideais, de conceitos, de crenças, né? Que geram conflitos de interesse, que geram discussões. E também tem a parte do viés administrativo, que é um viés importante porque ele implica num grande número de pessoas agregadas a esse objetivo, trabalhando por esse objetivo, está atrelada à questão dos projetos, dos programas, enfim. Então, essas duas dimensões, né, a dimensão política e a dimensão administrativa, são duas dimensões importantíssimas para as políticas públicas. E eu pensei uma coisa aqui, eu acho que eu vou falar com vocês. Eu pensei assim, e nós, né? Assim, qual é a nossa contribuição, a nossa influência, qual o impacto da nossa ação diante das políticas públicas? Será que nós impactamos? Será que nós podemos contribuir com essas políticas públicas? Como nós entendemos essas políticas públicas? Entendemos como assistencialismo, como um favor, entendemos como um direito, mas também entendemos como uma necessidade de resposta à sociedade, digo resposta nossa, ao sermos, entre aspas, beneficiados, atendidos nos nossos direitos. Quais são as respostas que a própria sociedade dá para ela mesma diante dessas políticas? O professor também falou sobre até onde essas políticas públicas são eficazes. Será que elas ocorrem como deveriam? Basta ter políticas públicas? O que mais é necessário? Bom, essas reflexões nós não vamos responder. É só mesmo para a gente pensar, né, e refletir. Mais para frente a gente pode fazer desdobramentos aí sobre essas reflexões. Por fim, nós temos a divisão entre política pública de Estado e política pública de governo. Política pública de Estado é aquela política que independe do governante. Independente do governo que vem assumir, aquela política pública está amparada e ela vai sempre acontecer. Uma política de governo, não. Uma política de governo, ela depende dessa alternância do poder. Talvez o próximo governo que entre não a mantenha,
né? Talvez ele modifique ou termine com essa política pública. Então, é essa a diferença entre uma política pública de Estado e uma política pública de governo. Eu espero que vocês tenham entendido esse assunto. É um assunto muito importante para todos nós, principalmente agora, nesse momento de pandemia. É mais um momento para se pensar nessas políticas públicas. Estamos vendo quantas situações ocorrem na sociedade, quantos problemas nós estamos enfrentando, talvez por não vivenciarmos políticas públicas bem estruturadas, por não entendermos também o nosso papel enquanto cidadãos, né? Enfim, vamos deixar isso aí para próximas aulas, tá? Eu espero que vocês tenham compreendido e durante as próximas aulas a gente continua com esse tema. Um grande abraço a todos.